Aqui neste gráfico nós temos os pontos de referência da grande tribulação. Então, quais são esses pontos? O primeiro ponto é o acordo de paz com Israel. Então, lembra que nós falamos que um grande sinal seria o retorno de Israel à Terra Prometida? Então, se Israel não tivesse retornado à Terra Prometida, não poderia ter o acordo de paz com Israel. Então, o anticristo, ele vai aparecer no mundo, no cenário mundial, e vai fazer um acordo de paz com Israel. O segundo ponto é a reconstrução do templo. Então, o templo, que, vamos dizer, parece uma coisa impossível, né, para nós hoje é uma coisa impossível de ser reconstruído. Por quê? Bem no local do templo tem uma mesquita. Bom, nós não sabemos como, mas esse templo, ele vai ser construído. E depois ele vai começar a funcionar, ele vai ser construído rápido, né? Porque, na verdade, depois nós vamos mostrar nos próximos blocos que tudo já está preparado para a reconstrução do templo. Então, a planta do templo já está pronta, os sacerdotes que vão atuar no templo, eles já estão sendo treinados para fazer os sacrifícios. Então já tem a roupa dos sacerdotes, já tem os utensílios que serão utilizados no templo, tudo já está pronto, só está faltando a reconstrução do templo. Então o anticristo ele vai aparecer no cenário mundial, ele vai fazer o acordo de paz, logo em seguida vai ser feita a reconstrução do templo, esse templo ele vai funcionar por um período, e após 3 anos e meio do acordo de paz, esse templo ele vai ser profanado. Então o anticristo ele vai se entrar no templo de Deus, ele vai querer ser adorado como Deus, e aí os judeus não vão aceitar, vai ter uma guerra contra Israel, e aí vai ser um período de grande tribulação, vai ser um período de guerras, vai ser um período onde Deus vai também mandar várias iras, né? Deus vai mandar, vão acontecer vários desastres naturais, né, que vão ser mandados por Deus. E então, em geral é isso, né? Nós temos aí o acordo de paz, a reconstrução do templo e a profanação do templo. Então, esses pontos são pontos de referência. Esse gráfico todo nós temos aí a grande tribulação. Essa tribulação vai demorar o quê? 7 anos. Então, a tribulação não é um período aleatório. Então, tem muita gente que diz, mas nós já estamos vivendo a tribulação. Não, nós não estamos vivendo a tribulação. A tribulação, ela vai começar com um acordo de paz. Então, eu falo que muitas vezes as pessoas não vão nem perceber que a tribulação vai começar. Por quê? Os primeiros 3 anos e meio vão ser 3 anos e meio de paz, vão ser 3 anos e meio que as pessoas vão ter uma expectativa, o anticristo ele vai enganar as nações, e após esses 3 anos e meio, quando o templo for profanado, aí sim o anticristo vai ter poder para reinar. Então observe bem, o anticristo ele vai ter poder para reinar durante 42 meses. Então, somente na segunda parte da tribulação. Na primeira parte, vamos dizer assim, ele vai estar no cenário mundial, ele vai estar atuando, mas ele não vai ter um poder total, ele não vai ter um poder absoluto. Na segunda parte da tribulação, após a profanação do templo, aí sim, ele vai ter um poder absoluto, e ele vai mandar e desmandar, e vai escravizar praticamente a população da terra. E logo após, então, após os 3 anos e meio, quando terminar a tribulação, o que vai acontecer? Vai ocorrer a vinda de Cristo. Então, a vinda de Cristo vai ocorrer após o período da tribulação. Então, tudo isso é muito marcado. Como eu já falei, nós temos que observar Daniel, porque o Daniel vai nos dar a linha do tempo, né? Daniel vai dar a linha do tempo, e o Apocalipse, ele fala os fatos, ele narra os fatos que vão acontecer, mas ele não dá o tempo em que isto vai acontecer.
Mas o que nós observamos? Nesse gráfico aqui que veio, depois eu vou mostrar de onde que veio esse gráfico, como apareceu esse gráfico. Ele está na profecia contida no capítulo 9 de Daniel. Eu vou mostrar, nos próximos blocos, eu vou mostrar de onde veio esse gráfico. Então, como eu estava falando, aqui, o que vai acontecer? Você colocando o Apocalipse em cima desse gráfico, você vai ter exatamente aquilo que vai acontecer no futuro. Então, aqui nesse bloco, nós colocamos aquele gráfico que vocês viram no bloco anterior na vertical, já com os sinais que já aconteceram e os sinais que vão acontecer. Então, o primeiro grande sinal foi a criação do Estado de Israel, o retorno dos judeus à Terra Santa. Aí nós temos o quê? Nesse período que nós estamos vivendo, é o princípio das dores. Então, antes de começar o acordo de paz. Então, nós estamos vivendo no final do período das dores. Nós estamos nessa posição aqui, que está mostrando aqui nesse gráfico, no final do princípio das dores. E já estão aparecendo alguns sinais contidos o quê? Na tribulação. Algumas coisas que vão ser utilizadas na tribulação já está aparecendo com maior intensidade. Então, isso significa que a tribulação está próxima de acontecer. Então, que é o acordo de paz. Então, quando o anticristo aparecer no cenário mundial e fizer o acordo de paz, aí vai começar a tribulação. E vamos ter um período aí de 3 anos e meio de paz. E nesse período vai ocorrer o quê? A construção do templo. O templo vai começar a funcionar, ele vai ser profanado. Então, quando ocorrer a profanação do templo, o que vai acontecer? Nós vamos estar entrando na segunda parte da tribulação, e aí sim o anticristo ele vai reinar, ele vai ter poder absoluto durante 42 meses. E quando terminar esse período de 42 meses, aí sim vai ocorrer a vinda de Cristo. Então, aqui nós já tivemos no gráfico anterior alguns sinais, né? Aqui nós já tivemos uma abrangência maior, e depois eu vou mostrar outro gráfico ainda com mais detalhes sobre esses pontos de referência da tribulação. Aqui nós temos então um gráfico, aquele mesmo gráfico, só que com mais conteúdo, ou seja, tem mais informações desse gráfico. Então eu vou colocando aos poucos, justamente para o gráfico não ficar muito poluído e vocês não entenderem realmente o conteúdo do gráfico. Então aqui eu coloquei uma linha do tempo, né? E nós vemos o seguinte, normalmente os cristãos estão esperando um arrebatamento que vai acontecer, que eles acham que vai acontecer antes do período da tribulação. Só que isso não vai acontecer. E a grande preocupação, minha preocupação é o seguinte, quando esses cristãos, que são cristãos sinceros, são cristãos que buscam a palavra de Deus, eles perceberem que eles vão estar no meio da tribulação, e o arrebatamento não ocorreu, isso vai ser muito trágico, muito triste, porque é complicado você estar no meio da tribulação e não vai dar para você fazer nada. Então, por isso que a Bíblia fala que nós temos que vigiar e acompanhar esse tempo do fim, que aí você vai saber aquilo que vai acontecer, então você vai se preparar, você vai se programar para as coisas que virão. Então, normalmente o que acontece? As igrejas não pregam sobre a tribulação, justamente por causa que um cidadão aí que inventou no passado uma teologia que diz que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, então os pastores praticamente nem pregam sobre a tribulação, porque nós não vamos passar por isso mesmo, quem passar vai morrer. Só que não é assim, não é dessa forma. Nós vamos passar pela tribulação, nós precisamos conhecer como a tribulação funciona, o que vai acontecer na tribulação, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, porque nós vamos passar por esse período. Outra coisa que é importante que eu vou citar aqui é o seguinte, o período que nós estamos, que é no final do período das dores, na verdade as igrejas elas teriam que estar pregando, né, a pregação teria que ser focada para a tribulação, ou seja,
Os irmãos ficam preocupados com carro novo, casa nova, roupa nova, mas eu vou explicar para vocês o que será a prosperidade na tribulação. Então, se você tiver um prato de comida para comer e tiver um lugar no deserto para dormir, você vai ser uma pessoa próspera na tribulação. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, Deus vai estar conosco. E vai ser uma bênção, porque nós vamos estar na unção e na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar preparados, psicologicamente, preparados para darmos as nossas vidas em favor de Cristo, que é isso que vai acontecer na tribulação. Na verdade, na tribulação, os cristãos vão ficar em duas situações. Nós temos aqueles que têm a vocação de morrer na guilhotina e aqueles que vão fugir. Então a Bíblia ensina essas duas situações. Alguns vão morrer na guilhotina e outros vão fugir. Então fugir não é... Cada um tem uma vocação. Um tem uma vocação de fugir e o outro tem a vocação de morrer na guilhotina. Então são essas duas situações que nós já temos que estar preparados para isso. Por quê? Eu coloquei aqui 2013, 2016, o período que eu estou fazendo esse curso. Não sabemos até quando vai ser feito esse acordo de paz, para começar o período da tribulação. Mas nós sabemos que algumas evidências, como eu falei anteriormente, algumas evidências que são da tribulação, que são da segunda parte da tribulação, já começaram. E nós vamos passar aqui, vou passar para outros gráficos. Então, por exemplo, esse gráfico aqui não vai esgotar o assunto, nem tem condições de eu passar muitas informações. Por quê? Eu estou fazendo um curso específico sobre isso, que é Apocalipse Linha do Tempo, onde eu vou detalhar esse gráfico em cima das profecias de Daniel. Só vou passar rapidinho aqui algum conteúdo aqui sobre essa linha do tempo. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei mais... Deixa eu começar por esse gráfico aqui, que é melhor. Eu coloquei mais informações. Né? Não vou estar falando detalhes, porque não vai dar para explicar tudo aqui. Só estou mostrando para vocês que o conteúdo de informações que nós temos nesse período é muito grande. Então, se você coloca, por exemplo, Daniel 8, Daniel 9, você vai tendo mais informações em cima desse gráfico. Né? Depois vocês podem pausar e ler com calma, estudar com calma aqui, mas vocês procurem depois no site, que eu estou fazendo esse curso Apocalipse Linha do Tempo, procurem esse curso e façam esse curso que eu vou detalhar esse gráfico aqui da tribulação. Tem mais esse período aqui, olha, só que eu só vou citar rapidinho aqui. Então, aqui vão acontecer os 7 anos, depois dos 7 anos, nós vamos ter o arrebatamento. Aqui vão ter as taças, porque as taças vai ser a destruição completa da raça humana. No final, a batalha do Armagedon. Aí todas as pessoas, tudo que existir nessa terra vai ser destruído. Todas as pessoas serão destruídas. Uma coisa que é importante, essa quantidade de tempo que eu coloquei aqui, é tudo que está descrito na Bíblia. Mas não é da vontade de Deus que você fique calculando, tal dia vai acontecer, tal ano, tal data, vai acontecer o arrebatamento, a vinda de Cristo. Então, isso não é da vontade de Deus. Isto não é da vontade de Deus. Essa quantidade de dias é apenas uma referência que a Bíblia está nos dando para que nós possamos passar o período da tribulação. É só uma referência. Não vai pegar essa quantidade de dias e começar a calcular o ano que Cristo vai voltar, o mês que Cristo vai voltar. Isso não é da vontade de Deus. Você vai utilizar essa quantidade de dias para passar o período da tribulação. Essa é a vontade de Deus. Aqui, pessoal, eu coloquei um site. Então, vocês poderiam, até vou entrar nesse site aqui, Estudos do Fim, ele tem detalhes sobre, um irmão Jefete, que faz que é responsável por esse site. É uma pessoa que tem muito a unção de Deus, ele tem a unção de Deus, falando sobre as profecias de Daniel. Então, para você ter mais, até vou entrar aqui, para que vocês possam
ter uma noção melhor. Então é esse site aqui, ó, Estudos do Fim, tá? Aqui vocês vão ter detalhes sobre as profecias de Daniel, tá? E tudo sobre o final dos tempos. Então tem aqui, só que aqui está bem detalhado. Você tem que estudar com bastante atenção, bem devagar, para que você possa entender, porque tem bastante detalhe. Então você poderá depois vir aqui e verificar com mais detalhes. Bom, voltando aqui, pessoal, só para passar sobre o gráfico que eu falei para vocês, que é mostrar a origem daqueles 7 anos, né, que eu falei que era a profecia de Daniel. Então aqui nós temos o gráfico das 70 semanas de Daniel. Então, deixa eu até ler aqui para vocês no site. Aqui, ó. Daniel 9, 24 a 27. Eu vou ler só para que vocês possam ter uma noção. 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então o que acontece? Foram estabelecidas 70 semanas para Israel. 70 semanas foram estabelecidas, a começar o quê? Da ordem que o rei Ciro deu para edificar a cidade. Então, a partir desse decreto, até a 70ª semana, vai ter o quê? O final. Foram estabelecidas 70 semanas. Só que nós observamos o seguinte: houve um intervalo. A semana 69 terminou com a crucificação de Cristo, e a semana 70, a 70ª semana, vai começar com o acordo de paz com o anticristo. E cada uma dessas semanas tem 7 anos, é semana de anos. Então aqui, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, dos 7 anos, aonde foi tirado? Foi tirado daqui. Aí nós temos aqui esse intervalo aqui no ano 70, depois de Cristo. Israel foi dispersa, né? Houve a invasão de Jerusalém, e no ano 48 Israel voltou. Então por isso que nós falamos que Israel tinha que voltar. Essas 70 semanas, elas são sobre Israel, o olhar está voltado para Israel. Então Israel tinha que voltar para a Terra Santa, para acontecer um acordo de paz, para que o templo fosse feito, para ocorrer a assolação do templo, e para depois ocorrer a vinda de Cristo. Então tudo isso é daqui que saiu aquele pequeno gráfico lá de 1 semana da tribulação. Então esse período aqui vai ser o período da tribulação. A construção do templo é um sinal de referência muito importante no final dos tempos. Nós vemos que está tudo preparado para a construção do templo. Então esse templo vai ser construído no início da primeira parte da tribulação. Ele vai ser profanado, então ele vai ser construído, vai começar a funcionar normalmente, com os sacrifícios, tudo corretamente, vai ser profanado. Quando ele for profanado, marca o início da segunda parte da tribulação. E nós vamos ver nos 2 próximos blocos, 2 filmes falando sobre a construção do templo. Então tudo já está preparado para a construção desse templo. Então já tem a planta, já tem os utensílios, já tem os recursos, só falta
a autorização para a construção desse templo. E nós sabemos que, na verdade, é um nó que existe, porque no local onde o templo deverá ser construído, existe uma mesquita. Então, é uma coisa quase que impossível de se realizar, de resolver. É um problema praticamente impossível de se realizar, mas que nós sabemos, pelo que está descrito na palavra, o anticristo, ele vai conseguir desatar esse nó, ou seja, ele vai conseguir fazer um acordo de paz e que vai permitir a construção desse templo. Então, daí a importância da construção do templo. Então, isso vai fazer com que as pessoas possam acreditar no anticristo, o anticristo ele vai ser adorado, as pessoas vão gostar, vão achar que ele é o máximo, mas ele vai se revelar realmente quem ele é na segunda parte da tribulação, quando ele vai receber autoridade para governar sobre a terra. Então, nessa primeira parte, todo mundo vai achar que é uma pessoa muito legal, uma pessoa que fez um acordo de paz, uma coisa impossível, mas ele vai se revelar, vão até adorar, né? Mas ele vai se revelar quem ele realmente é na segunda parte da tribulação, quando o templo vai ser profanado e ele vai receber a autoridade para reinar durante 42 meses. O grupo de judeus ortodoxos que vem se empenhando para erguer o terceiro templo há 27 anos anunciou que a confecção dos objetos ritualísticos está em fase avançada. A responsabilidade pelo projeto é do Instituto do Templo, que tempos atrás divulgou um vídeo com uma projeção gráfica de como seria a edificação. Agora, a direção da entidade anunciou que já foram produzidas mais de 70 peças, incluindo as vestes do sumo sacerdote. A indumentária do sumo sacerdote tem, entre as peças, um peitoral incrustado de pedras preciosas que custou o equivalente a R$500 mil. Outros objetos, como trombetas de prata e harpas de madeira, também já foram produzidos. Recentemente, o Instituto também revelou o nascimento de uma novilha vermelha, animal que deve ser sacrificado para que os sacerdotes possam usar suas cinzas no ritual dentro do templo sagrado. Para os judeus, sem o nascimento de uma novilha vermelha, de nada adiantaria reerguer o terceiro templo. A atenção dos responsáveis aos detalhes é tamanha que peças como a mesa dos pães da proposição também já estão prontas e guardadas em um lugar seguro, junto às bandejas feitas para a coleta do sangue dos animais oferecidos em sacrifício, o incensário e o novo véu, confeccionado para separar o lugar santo do lugar santíssimo. A menorá, um candelabro para diversas velas, feita com 90 quilos de ouro, já está pronta e vem sendo exibida ao público no Muro das Lamentações. Seu custo total foi de algo em torno de R$3.200.000. O Instituto do Templo conta com a ajuda de 20 estudiosos do Talmud, um dos livros básicos do judaísmo, que contém a lei oral, a doutrina, a moral e as tradições dos judeus, servindo como complemento à Torá. Esses profissionais se dedicam integralmente à elaboração em detalhes de todos os procedimentos ritualísticos, seguindo as orientações deixadas pelos ancestrais do povo judeu há mais de 3.000 anos. O custo total dos preparativos já ultrapassou os $30 milhões, segundo o Instituto do Templo. Esse valor inclui o treinamento dos levitas e sacerdotes que deverão executar a música e os sacrifícios de acordo com a revelação deixada por Moisés. O rabino Shair Richman, líder e fundador do Instituto, já declarou saber a localização exata da Arca da Aliança, desaparecida desde a tomada de Jerusalém pela Babilônia.
Para o rabino, é certo que o objeto está em um túnel que havia sido feito sob o local onde o Templo de Salomão foi erguido milênios atrás. Richman afirmou ainda que no momento apropriado irá exibi-la ao mundo. O principal ponto de questão, o templo, teria um alto custo para ser edificado, mas o rabino afirmou que o Instituto já possui os recursos necessários para a obra e agora depende apenas da autorização do governo de Israel para iniciar os trabalhos. A autorização não deve ser conseguida de maneira muito fácil, pois no local onde os dois templos anteriores foram erguidos há milênios de anos, existem hoje duas mesquitas muçulmanas. A tradição judaica crê que a restauração dos sacrifícios ritualísticos em Jerusalém é a abertura do caminho para o surgimento do Messias, uma vez que para os judeus, Jesus Cristo nunca foi aquele que Deus enviou como libertador. Já dentro de uma linha interpretativa da escatologia cristã, a reconstrução do templo em Jerusalém abrirá portas não para o surgimento do Messias, mas para o anti-Messias ou anticristo, conforme a interpretação profética do capítulo 9 de Daniel. Such an important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. Oh, but all of these difficulties. Okay, but it's still possible. To build a temple on the Temple Mount is much easier than to establish the state of Israel. But first, they started developing the simple vessels, the vessels needed for the incense and the offerings. We did something like 7-8 items for the temple. We have a list of 99 items to do, and we will now start to be in a hurry to succeed to do all the items before the temple will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre, then the vestments. And this menorah is a $3 million menorah. It's made of 42 kilos of pure 24 karat gold. And now, the latest project is there's a team of architects who are working on the blueprint. For me, we start now to feel like the Masech is coming, or not. The time of the temple is coming. And the time is short. I think it's somewhere between now and 10 years or something like that. It's already ready. We're ready for it.
eu quero concluir o nosso curso com esse gráfico aqui. Mas antes de falar sobre esse gráfico, eu vou comentar um pouco sobre os 2 vídeos do bloco anterior. Nós vimos que o templo ele está pronto para ser construído, tudo já foi feito. E quando eu assisti esses 2 vídeos, eu fiquei assim até um pouco assustado, porque eu não sabia que as coisas estavam tão adiantadas, né? Então o que acontece? Quando o acordo de paz for assinado, esse templo vai ser construído num tempo recorde. Por quê? Está tudo pronto, né? Os utensílios estão prontos, vocês viram aí que eles já têm a planta, já tem o dinheiro, então só falta o quê? Aparecer o governante mundial, fazer o acordo de paz, que esse templo vai ser construído. No momento em que esse templo, no momento em que for assinado o acordo de paz, o que vai acontecer? O tempo futuro, nós já sabemos aquilo que vai acontecer, porque já está pré-determinado. Serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Então nós já sabemos aquilo que vai acontecer. Voltando então para o que nós vimos neste curso. Então esse curso mostrou sinais que antecedem a esse tempo que nós vamos passar no futuro. Ou seja, esse tempo de 7 anos, a 70 semanas de Daniel. Então, esse princípio das dores, que nós vimos vários sinais, eles estão se intensificando. Cada vez mais os sinais ficam mais evidentes. Então, é importante que nós vigiemos, nós fiquemos atentos para o início desse período. Então, nós temos aqui em 1948, que foi quando Israel retornou à Terra Prometida, temos um período de tempo, e lá em Mateus fala que a geração que viu Israel retornar para a Terra Prometida veria o final dos tempos. Então aí nós temos aí uns 80 anos. Eu não gosto de falar em data, ficar colocando data, porque isso, não dá certo, né? Nós só temos que ter algumas referências. Se a Bíblia está falando isso lá em Mateus, o que acontece? É para nós ficarmos atentos que esse gráfico aqui, esse sistema aqui do governo globalista não vai ocorrer num tempo futuro, ele vai ocorrer nos nossos dias. Porque as evidências dos princípios das dores, nós temos aí, vocês viram, né? É bem evidente. E também nós temos outras evidências já do período da tribulação que estão se intensificando. E eu quero citar algumas aqui rapidamente, só para que vocês possam ter uma noção. Então a Bíblia fala que no governo globalista as pessoas terão uma marca, a famosa marca da besta, que nada mais é o que? Do que um cartão de crédito que vai ser implantado nas pessoas. Esse cartão de crédito que vai ser implantado vai permitir que as pessoas comprem e vendem. Quem não tiver esse cartão de crédito implantado, o que vai acontecer? Não vai poder comprar e vender, ou seja, não vai poder viver debaixo do governo globalista. E nós observamos, você pode observar na internet, buscar isso na internet, não dá para a gente ficar falando muito aqui no nosso curso. Nós temos aí o biochip, que todo mundo fala, e a tatuagem eletrônica. Tudo isso são tecnologias que serão utilizadas, que estão evoluindo e que serão utilizadas pelo governo globalista. Então isso também é preocupante, porque essa tecnologia ela está avançando. Se nós falássemos sobre no governo globalista vai ter uma marca há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, o que acontecia? As pessoas não teríamos a mínima noção de como seria isso, mas acontece que hoje nós já temos essa noção e essa tecnologia está evoluindo muito rápido. Então isso também é preocupante, nos indica que esse período vai iniciar rápido, porque a tecnologia está avançando, está apontando para o cumprimento da profecia. Outra coisa que eu não citei aqui no curso, que também não é o objetivo desse curso, né? Como eu falei, esse curso é somente sobre sinais, é a formação dos 10 reinos, as 10 confederações. Então o que acontece? A Bíblia diz que
o governo globalista vai ser amparado, vai estar estruturado com 10 reinos, 10 supernações. E o que nós vemos hoje? As nações, elas estão, os países, né, eles estão se unindo em blocos econômicos. Então, quando o governo globalista assumir, ele vai governar com 10 blocos, né? Os blocos são econômicos, mas estão se desenvolvendo para uma união maior, como a União Europeia, que já está pensando agora até em fazer um exército único, e as barreiras já foram quebradas, as fronteiras. Então, uma série de junções que estão ocorrendo para que esses blocos permaneçam, ou seja, esses reinos que serão utilizados no governo do globalista, no governo do anticristo. Então, isso é uma indicação que esse período do governo globalista está próximo, porque a tendência é que os países se unam em blocos, ou seja, a tendência é que isso vá em direção ao cumprimento da profecia. Então, tudo isso nos leva a ficarmos atentos. Você não pode passar esse período, a Bíblia fala, não passe esse período, não fique despercebido. Você tem que ficar atento para saber aquilo que vai acontecer. A Bíblia já está dizendo, já nos está indicando o futuro. Basta o que? Nós estudarmos. Você precisa estudar, você não pode ficar só nesse curso aqui, você tem que fazer outros cursos, para que você possa entender como sobreviver durante esse período globalista, durante a tribulação, como diz na Bíblia, né? Como você vai sobreviver nesse período. E para os cristãos que acreditam aí num pré-tribulacionismo, num arrebatamento antes do período da tribulação, procure na sua Bíblia, procure estudar melhor o assunto. Isso é um grande engano. É importante que você assista esses cursos, né? Mesmo que você não acredite, você que acredite no arrebatamento, para que você possa lá depois, quando você estiver passando, dizer que Deus não te abençoou, dizer que Deus falhou. Não, é você que está sendo enganado. O pré-tribulacionismo é um engano, ou seja, o arrebatamento da igreja vai acontecer depois desse período globalista. Não haverá nenhum tipo de ação de Deus antes desse governo globalista. Então, todas as pessoas irão viver nesse governo globalista, que nos indica que está próximo o seu início. Então, daí a nossa grande preocupação de fazer esses cursos, de orientar as pessoas para que elas possam sobreviver durante esse período da tribulação. Então, depois você não fique só nesse curso, procure outros cursos. Eu vou fazer um curso como sobreviver durante a tribulação. Então, procure esse curso para que você possa saber o que fazer, porque a Bíblia já nos diz aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Então, se ela já nos está dizendo como viver, então vamos seguir o que ela está dizendo, vamos aprender o que ela está nos falando. Então, eu quero deixar isso com vocês. Continuem estudando, continuem aprendendo sobre o final dos tempos, para que vocês possam viver melhor e passar esse período da tribulação, esse período do governo globalista com maior tranquilidade. Deus abençoe a todos. Olá, irmãos, ajude-nos nesse projeto de divulgar a palavra profética, para que um número cada vez maior de pessoas possa conhecer o que nos foi deixado por Deus. Inscreva-se neste canal, dê um joinha, bata no sininho para que tudo que seja postado chegue até você. Compartilhe os vídeos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Prepare-se para passar esse momento tão importante da história, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.